Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de número 7. Lembrando que essa aula seria, na verdade, separada, uma aula para cortes e uma para cotagem, mas eu resolvi juntar para que nós tivéssemos a aula 8 sobre perspectivas, que é um assunto também muito importante e que ficou de fora na nossa ementa, tá? Então, para que vocês não perdessem essa aula de perspectiva, que é muito importante, nós juntamos esse assunto hoje, vamos ter uma aula um pouquinho mais longa, ok? Vamos lá começar pelos cortes, tá? Os cortes, na verdade, são planos ou verticais ou horizontais, tá? Que, como o nome diz, cortam uma figura, né? Se a gente precisa mostrar informações internas dela, tá? Então, como eu tenho aqui do lado, ó, eu tenho uma peça que está sendo cortada por um plano que é imaginário, mas aqui está sendo mostrado em azul, tá? E o que vai acontecer depois que eu tenho essa peça cortada? Eu vou projetar, tá? Aquilo que foi cortado, que fica marcado como está aqui em vermelho, e também aquilo que não foi cortado, mas que eu consigo ver, né? Então, o corte serve para mostrar internamente os elementos dos sólidos, aquilo que eu não conseguiria ver com tanta clareza apenas com as vistas, né? A gente vai ouvir muito esse pleonasmo também, tá, gente? Ver vistas, vai ter demais, mas ignorem aqui, tá certo? Então, ó, o plano que nós cortaríamos, aqui já tá vermelhinho, tá certo? Vai seccionar, né? Lembra que na última aula eu falei que existiam vistas diferentes, que existiam vistas seccionais, né? Essas vistas são exatamente, essas vistas seccionais são os cortes, em que eu corto um objeto, passo uma faca, tá? Abro a figura, só que eu escolho um lado para onde eu vou olhar, tá? Então, essa figura que tá aqui, né, que vai ser representada aqui do lado, tá? Eu escolhi olhar para onde a seta aponta, ó, que é onde está mostrando esse meu olhinho aqui, ó. Ok? Então, quando eu resolvi fazer essa observação, o que aconteceu? A parte que ficou para trás da seta, eu joguei embora, tá? Eu não quis mais olhar, tá? Então, só vai ficar agora a parte que foi cortada, certo? Então, fica em evidência aquilo que foi cortado, que é onde está cinza aqui, tá? E aquilo que está em vista, que eu não cortei, mas eu continuo vendo, ó, os elementos que ficaram aqui para trás, como é esse buraquinho que está aqui, entendido? Vamos em frente. Tá? Como é que é a representação gráfica da peça? Aqui é a peça, tá? Que faltou a figurazinha aqui, deu uma comidinha para deixar ela maior, tá? Então, observe aqui essa figura, que é um pouquinho diferente da que a gente já passou, tá? Um plano de corte, da mesma maneira, a gente consegue ver aqui, ó, vista superior. Eu consigo ver, ó, que esse sapatinho aqui está recortando a peça do início ao fim. Como é que eu sei que está passando do início ao fim, professora? Porque olha essas linhas tracejadas, ó, mostrando que essas linhas percorrem a peça do início ao fim, tá? Quando eu observo de frente, porque isso seria a frente da peça, ó, eu consigo ver essas linhas tracejadas do início ao fim. Se eu olhasse aqui de lado, lateral esquerda, ó, eu conseguiria ver, ó, também as linhas tracejadas, ó, que são exatamente mostrando essas linhas que evidenciam um buraco na peça. Então, eu conseguiria entender que essa peça, perdão, tem esse furo do início ao fim. Se você notar na peça anterior, perdão, voltando aqui, note que ela não ia até o fim. Estão vendo aqui, ó, que o tracejado ficou só esse uzinho aqui, ó, tá? Que quando eu olho de frente, o uzinho tá aqui. Quando eu olho na lateral, ó, esse uzinho ficou até aqui, né? Como eu sei isso, professora? Porque eu tô vendo tracejado. Como é que eu vou ver melhor agora? Porque eu cortei e tô vendo internamente isso na peça. Quando eu cheguei nessa daqui, ó, que aconteceu isso, aí lembrando que escolhi onde vai passar o corte, ó, né? O corte vai passar exatamente aqui, eu vou olhar nesse sentido. Então, tudo que ficou para trás, eu não quero mais saber, tá? Então, esse pedaço da peça, ó, que era exatamente esse, por enquanto não me interessa. Por quê? Para onde a seta tá olhando? Ó? Nesse sentido.
Então, aquilo que foi atingido pelo corte, tá? Aquilo, veja, onde é que foi atingido pelo corte? Aqui e aqui. Aquilo que foi atingido pelo corte, que não é parte oca, ela vai ser como se estivesse sangrando aqui, ó. Então, ela vai estar com linha, né, ó, traço grosso, né, ó. Isso tudo a gente começa desenhando sempre com que linha? Com traço fino, né? E depois a gente engrossa. Mas veja, aquilo que foi atingido, imediatamente a gente tem que raciocinar que vai ser o quê? Um traço grosso. E dentro desse traço grosso, a gente ainda vai colocar uma coisa chamada, ó, achura. Vou mostrar ali na sequência. Que é um preenchimento que indica geralmente o material de que é composta a peça, tá? Existe uma norma para indicar esses materiais que a gente vai ver aqui na sequência. E a gente vai continuar vendo aqui, ó. Tá? Vai vir meu olhinho para cá e eu vou continuar observando, né? Quais são as linhas que eu não vi ou que não foram cortadas, mas eu continuo vendo. Eu continuo vendo, ó, essa superfície, não continuo vendo essa superfície, tá? Então, na sequência, ó a superfície aqui, ó, A, e a superfície aqui, B. E notem, ó, essa superfície A que tá aqui, ó, né? Ela chega primeiro no meu olho, então vejam que ela tá com traço o quê? Médio. Notem que essa superfície B aqui, ó, ela chega depois, ó. Estão vendo o sapatinho aqui sendo visto? Não vamos colocar aqui planta baixa, tá? Vamos colocar vista superior. Na vista superior, então, eu consigo ver que essa superfície aqui, B, ó, ela chega em segundo lugar. Então, por isso que aqui eu tenho que traço fino. Aqui, ó, eu tenho que traço médio. E aqui, lembrando que foi a parte, ó, cortada aqui, que não é oca. Essa parte que tá aqui dentro, que é o sapatinho, ela é oca. Então, ela não foi atingida pelo plano de corte. Aqui foi. Então, tudo que é a superfície que foi atingida, as linhas ficam em traço grosso. E dentro a gente vai colocar exatamente a achura, certo? Tem gente que chama de rachura, mas H no português não tem som de R, tá? Muita gente faz isso por quê? Porque em inglês, achura é hatch. Aí a pessoa faz uma mistura aí, chama rachura, mas o certo, o correto é achura, tá? O H é mudo, certo? Então, aí vamos na sequência. Quando a gente continua, né, a gente vai entender o que é que a gente precisa representar, certo? Eu tenho que pensar primeiro aqui, ó, na achura que eu vou colocar dentro das partes que são sólidas, tá certo? Que são maciças, tá? Então, onde eu cortei que ficou traço grosso, ó, maciço isso aqui, tá? Ó, maciço, ó. Aquilo que tá maciço, eu vou colocar o quê? Achura, tá? Ela significa geralmente o quê? Material. Então, eu vou poder escolher a achura que eu coloco, certo? A gente geralmente usa essa, 45 graus, porque ela é mais fácil de ser colocada e dentro do desenho técnico, ela é uma achura universal, ok? A gente coloca o nome do corte, dá um nome para ele, geralmente são duas letras iguais, tá? A gente coloca a posição do plano de corte em alguma das vistas, certo? Que seja mais fácil de entender. Eu coloquei nessa vista superior que eu consigo entender plenamente onde o corte vai passar. Então, eu coloco a posição do plano de corte através dessa simbologia. Traço ponto, que é uma linha auxiliar, tá certo? Traço ponto. E utilizo esse símbolo, que é uma linha mais grossa, com a seta indicando para onde o corte olha, e a letra que é o corte, tá? Eu faço sempre essa indicação. Isso aqui é a indicação de corte, tá? Para dizer que aqui passou o plano de corte. Coloco em uma das vistas esse símbolo, e agora eu já sei para onde o corte passou,
onde o corte está olhando, né? Qual a parte que eu deixei foi ignorada, que é essa daqui, ok? E digo até para a direção para onde eu estou vendo, tá? Então, e aquilo que eu for olhando e que for mais perto do meu olho, eu vou fazendo com traço médio até aquela que vai ficando mais distante ficar com traço fino, certo? Na sequência aqui, eu tenho outro exemplo que está animado, que vai ser mais fácil de entender. O plano está em azul, sendo cortado, né? Cortando a peça aqui ao meio. E agora eu estou virando e olhando e observando o que é que foi que aconteceu que ficou o corte A, tá? Aí notem aqui, ó, eu tenho a vista frontal, como é que ela seria. Esses tracejados acontecem por quê, professora? Porque são elementos, ó, que furam a peça, ó, são buracos, ó, que furam a peça, tá? Esse que parece um parafuso, ó, que é um círculo até certa altura, olha aqui na perspectiva como fica claro. Depois ele continua descendo o cilindro aqui, né? Esse aqui é um quadrado, tá bom? E na vista frontal eu vejo dessa maneira. Na vista lateral esquerda, que é quando eu viria para cá, ó, para a peça para olhar, esse é o desenho que eu tenho. Eu vejo as projeções, uma mais à frente, que é do quadrado, e a outra mais atrás, que é como se fosse esse preguinho que perpassa a peça, tá? E na vista superior, eu tenho todas as peças em vista, tá? Aquilo que chegou antes no meu rosto, eu tô vendo, né, mais forte, com o traço mais grosso. Aí eu aproveitei nessa vista superior e coloquei quem? O meu símbolo que indica, ó, onde esse plano imaginário aqui passou, que foi exatamente no meio da peça e para onde eu estou olhando. E aqui foi o desenho que se formou. Eu coloquei minha achura de 45 graus, tá? E aqui eu queria ensinar uma coisa nova a vocês. Observem essa linha aqui, ó, que também é uma linha traço-ponto, certo? Mas o que é que ela tem de diferente dessa linha, por exemplo, que está indicando um corte? Ela começa e para no desenho. Então, ela está indicando uma coisa diferente. Ela está indicando, ó, que essa superfície que tem aqui é curva. Então, ela está indicando isso, ó, que essa superfície que tá aí, que a gente está vendo aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar agora. Chega, deu um branco. Tá? Que essa superfície que está aqui, ó, que ela é curva, ó, como vai aparecer agora aqui, tá? Ó, tá vendo? Ó, ela é curva aqui, certo? Vai ficar manchado no desenho. Que aqui ela tá curva, então a gente faz exatamente o traço ponto naquela experiência, tá? Se eu não coloco essa linha, né, o desenho fica incompleto. Então, é como se isso aqui também pudessem ser quadrados, tá? E que eu precisasse das outras vistas para poder entender esse corte. Quando eu coloco essa linha aqui, ó, que acaba onde acaba o desenho, estão vendo que é diferente do corte? Certo? Aí ela indica que aqui é circular. Tá vendo que eu não pus aqui? Por que eu não pus aqui? Porque isso aí, ó, é um quadrado, certo? Então, isso daqui é um quadrado. Então, é diferente daquilo que eu estou mostrando, tá? E agora nós vamos para as achuras. As achuras, elas significam materiais diferentes, tá? Elas mostram tipos de materiais. Essas aqui são segundo a norma e nós podemos mostrar aqui para vocês como alguns materiais são representados. O importante é que nós podemos simplificar toda essa matéria utilizando um traço fino para fazer a achura e utilizar a achura com angulação de 45 graus. Eu estou resumindo ao máximo aqui a questão das achuras. Se você quiser ir lá, pegar a norma completa, tá? Esqueci até de colocar aqui, mas eu posso disponibilizar também para vocês. Que a gente tem, ó, vários materiais. Por que a gente utiliza em desenho técnico essa de 45? Porque geralmente não, ela é utilizada para indicar metais, certo? Então, os metais são indicados com 45 graus. E o desenho técnico ele foi usado basicamente para tratar de desenho mecânico, né? Então,
o desenho mecânico foi a grande base para o desenho técnico. Então, por isso que a gente começou a assimilar essa história de sempre representar com os 45 graus. E ficou muito mais fácil, porque é uma achura muito mais simples do que, imagine, a gente desenhar essas outras para representar os materiais. A gente usa essas achuras, sim, certo? Quando? Quando a gente está trabalhando com desenhos minuciosos, com detalhes que são em escalas muito maiores, entendido? E principalmente quando a gente está trabalhando com o computador, porque essas achuras estão prontas, certo? Aqui, em desenho técnico, que a gente vai trabalhar à mão, vamos usar 45 graus, sempre com traço fino, ok? Geralmente se pede que quando utilize um número na norma, né, que a gente evite colocar a achura por cima dele, mas isso também a gente nem faz questão. O que é importante, né, que você faça a achura com um traço que seja mais fino do que a cota em si, ok? E que se respeite a questão, ó, de peças que não estão conjuntas, ó. O que é que está mostrando aqui nesse desenho? É que essa peça está colocada, está posta em cima dessa daqui. Elas não fazem parte de uma peça só. Se elas fizessem parte de uma peça só, isso estaria assim e tudo achurado num conjunto só. Estão vendo que são duas achuras aqui, ó, diferente. Elas estão em sentidos diferentes, ok? Aí vamos aqui, posição dos planos de corte. Como eu falei, o plano de corte pode ser vertical, que foram os exemplos que nós vimos, tá? Ó, corta a peça aqui na vertical, cortei aqui, ó, verticalmente, tá? Aqui, ó, o plano de corte passou aqui, bem lindo. E joguei a parte para trás que eu não queria, porque, ó a seta dizendo para onde eu tô olhando. Para cá, ok? Então, a resposta que eu vou ver do corte é essa. Na mesma peça, eu posso simplesmente também querer fazer um corte horizontal, né? Então, agora eu vou voar, ó o carinha aqui com a asa, meu olhinho com a asa, né? Então, o que ficou para trás, que é essa parte de cima, eu não quero, e agora eu vou olhar só para baixo, ok? Então, aqui eu tenho o detalhe da visão horizontal, certo? Aqui com outro exemplo, esse já foi o exemplo que nós vimos anteriormente. Aqui é outro exemplo, ó, outro objeto, ó, tá? Ó. Então, eu cortei aqui, tá certo? Eu cortei aqui, o plano de corte tá olhando aqui para baixo. Então, tudo isso que ficou aqui em cima, o que aconteceu? Não quero não, jogou fora, tá? Jogou fora no lixo. Observem aqui, ó, que agora eu tenho uma vista frontal, certo? Esse tracejado aqui é para mostrar esse buraco que passou aqui, tá? Ó, que essa linha que tem aqui atrás, tá bom? E foi onde melhor se encaixou a linha que indica onde fica o plano de corte. Então, retirei. Então, onde foi o corte foi atingido? Ó, foi aqui. Perdão, a peça foi atingida pelo plano de corte, foi aqui. Então, aqui, ó, vai ser traço grosso, digamos que seja isso que tá em roxo, tá? Vou trocar aqui as cores da minha tinta, só pra gente ver, ó. Em laranja vai ser o traço fino, ó, da achura. Não é legal aqui? Tá? Preste atenção, em nome de Cristo, Jeová, Oxalá, algum, não me lembro mais das outras agora, tá vendo? Iansã, Tutinho, Maomé, me ajuda, Buda, certo? Aqui, ó, traço fino. Tô percebendo que muita gente tá correndo pro exercício e não assistiu a aula, gente. Aí vocês querem me matar, porque eu tô fazendo essa aula com tanto carinho, tá? Eu fico imaginando, principalmente quando as pessoas tinham dificuldade para entender, né? E quem já assistiu essas aulas, tá? Desde que eu comecei lá, tá vendo que são aulas renovadas, com muita coisa mais gráfica, né? Eu nem sei se mais gráfico existe, tá? Para fazer com que vocês entendam de uma forma melhor, né? Então, preste atenção, tá? Aí, agora aqui, nem chorar eu tenho tempo, senão essa aula vai ficar muito comprida. Aí, vamos aqui, ó, no verde, é como se eu tivesse um traço aqui.
Perdoa de novo porque eu tô com o mouse. Isso vai ser um traço o quê? Um traço médio. Ai, Jesus. Médio porque eu tô vendo, ó. É essa linha que tá aqui, ó. Traço médio. Certo? Isso daqui é o roxo. Deixa eu voltar aqui pro amarelo, ó. Isso aqui, ó, foi a parte amarela. Aqui, ó, onde tá preenchido, é maciço. E voltando aqui pro meu roxinho, vai ser o grosso, ó. Onde o objeto é maciço e foi atingido pelo plano de corte. O resto tá tudo em vista, por isso que é traço médio. E aqui, ó, onde tá um traço roxo, é grosso, certo? Mesma indicação vale para essa aqui, tá? Plano vertical, a gente já viu vários exemplos, esse era o que já estava lá, tá? Aqui eu tenho outra peça, então o plano de corte tá olhando para lá, ó. Então, tudo que ficou aqui no passado, que está para trás, será esquecido, vai-te. E aqui, ó, onde estava preenchido a peça e é maciço, ó. Então, eu tô com traço grosso, lembrando aqui que eu tô usando o roxo para ser o traço grosso, tá? Vou aqui agora, ó. Essa parte amarela são as achuras, tô fazendo as achuras, minha gente, tá? 45 graus, me perdoa aí. Tá, ó, então aqui, ó, 45 graus, certo? Traço quem? Traço fino. E aquilo que eu vou vendo, eu vou fazendo, médio, fino, dependendo da distância. Eu só tenho uma distância, porque isso aqui tá tudo... Perdão, ó, aqui tá como? Tá chegando antes ou tá chegando depois, né? Então, a gente precisa ver, né? Como é que tá acontecendo isso aqui, tá? Quem é que tá chegando antes, quem é que tá chegando depois, né? Então, na verdade, aqui, ó, eu vou ter um chegando antes e eu vou ter um chegando depois que tá lá atrás no inferno das cuias, né? Então, aqui, ó, que tá chegando antes, certo? Que acaba antes, ó, que chega aqui, eu vou ter com traço médio. Esse que tá lá atrás, ó, é traço fino, tá? É ótimo quando eu erro no final, fica uma ponta horrorosa. Aí vamos aqui, ó, verde. E aqui, ó, vai ser traço médio, porque ele chegou antes, ó. Essa linha aqui, ok? Traço médio. Vamos seguir em frente, deixa eu trocar aqui o ponteiro de novo. Nossa cor sempre é roxinha para contrastar, tá certo? Quando eu tenho mais de um corte na peça, eu faço como, professor? Primeiro você indica, né, amado? Os dois cortes, nomeia com letras diferentes, então eu tenho o AA e o BB, e só é fazer, ó. Lembra aquilo que eu falei daquela linha, tá? Preferencialmente não deixa ela passar, traço, ponto, ó. Tá indicando que é circular. Porque, ó, estão vendo que aqui é um furo, ó, um cilindro furado, ó. Estão vendo, ó, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, ó. Para indicar que é um furo. Aí você percebe imediatamente que é um furo, ó. Esse que tá cortado aqui no alto, estão vendo essa parte aqui, ó? Quando você olha para cá, você identifica aqui o que, ó? Que não é um furo, ó, que é quadrado. Tá certo? Por quê? Porque não tem nenhum traço indicando. Mas aqui, ó, onde é circular, tem. Tá certo? Então, vale a mesma coisa. Eu vejo o corte A. Eu tô olhando nesse sentido. Então, o que é que eu faço com a parte que ficou para trás? Sai, amado, da minha vida. É um crush ruim. Embora. Aqui, ó, o B. Tô olhando para cá. Essa parte que ficou para trás, ó, não me interessa. Vá com Deus, né? Aí eu vou olhar só aqui para frente, certo? Então, o que foi cortado, ó, de novo, traço grosso aqui, foi cortado, atingido e é maciço. O resto tá em vista, tá, gente? Então, aqui, ó, o resto tá em vista, ok? Vamos em frente. Os outros tipos de corte, tá? Eu tenho aqui, ó, o meio corte. É como se ele tirasse só uma fatia. Pensem nessa figura aí bem estrambólica, como se fosse uma fatia, tá? Então, o que é que eu represento? Eu represento, na verdade, só a massa que está cortada, né? E o restante como se fosse uma vista, certo? Então, o que é que eu vou ver, na verdade? Eu escolho uma das linhas para mostrar o corte, certo?
E a outra, tá? Onde parou aqui, ó, tá? Parou aqui. Aqui eu vou estar olhando agora o quê? Como se fosse uma vista. Então, é como se fosse que um lado puxou a mãe e um lado puxou o pai. Aqui, daqui para cá, eu tenho o quê? Uma vista. Isso aqui é bom você só aprender, a gente quase não usa, tá? E daqui para cá você tem o quê? Um corte. Certo? Geralmente, são usados em peças que o quê? Que elas giram em torno de um eixo, ó. Tá? Que ela tem um lado que ela se repete, ela tá rodando. Se você rodar essa parte que foi cortada em torno de um eixo, né, que é geralmente isso aqui, ó, tá? Ela reproduz igual, tá? Aí agora vem chamado corte composto ou com desvio. Como é esse corte, ó? Aqui são dois, tá? Um exemplo, outro exemplo. Esse corte é quando você tem um elemento importante, mas que estão em caminhos diferentes. Então, você desvia a linha de corte, ó. O plano, ele não é reto. Ele vai desviando de acordo com as coisas que eu quero mostrar, tá? E onde tem as linhas do desvio, você pode indicar, ó, que o plano desviou. Tá certo? Ó, então, aqui eu trago outro exemplo, paradinho, para você entender melhor. Veja que aqui eu segui reto e depois eu desviei e olhei para frente, tá? Então, observe aqui, ó, onde eu tenho a linha que foi, tá? Ó, o desvio, aí eu vou lá e posso colocar esse traço ponto para indicar que foi o desvio e posso, inclusive, escrever, tá? Desvio do corte. Para facilitar o quê? A visão. Professora amada, quando é que eu uso isso, por favor? Você usa isso quando? Quando você tem um objeto importante, que se você fosse seguir o corte reto, você ia perder uma parte importante da visualização. Então, ao invés de você fazer dois cortes, você desliza um corte e você vê duas partes ao mesmo tempo. É como se você juntasse dois cortes ao mesmo tempo. Tá, ó. Imagine, ó, se eu fosse seguir aqui, ó, onde tem essa primeira seta, e fosse seguir em frente, eu ia mostrar nada aqui, tá? Se eu fosse seguir esse A e fosse fazer outro corte, eu iria complicar a minha vida, porque, na verdade, eu não cortaria isso, mas veria em frente. Então, eu teria que fazer todo o processo de tracejamento. Quando, na verdade, eu corto aqui e vejo internamente esse objeto, deslizo e corto aqui e vejo como se fossem dois cortes ao mesmo tempo, tá? Aí agora nós vamos entrar na cotagem, que é a parte mais maravilhosa, que o povo xinga muito, mas é porque cotar precisa se aprender uma coisa. Cotar não tem fórmula. Cota, infelizmente, não tem assim, faça isso, isso e isso, faz-te tanto da peça, tá? A única coisa que a gente pode dizer é como a peça, como a cota é composta e você tem que usar bom senso. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica. Por isso que as pessoas acham difícil, tá? A cotagem no desenho, cotar o desenho técnico, primeiramente, é colocar todas as medidas que são necessárias, tanto para a construção do desenho como para a execução da peça dentro de um processo de produção, tá? Se você quiser se debruçar, você vai aqui para esta NBR linda e maravilhosa, tá? Que tem 13 páginas só falando detalhadamente como você deve cotar, né? Todas as suas figuras. Aqui tem um resumo, tá? Tem só o melhor do melhor para você fazer as suas cotas de uma maneira prática, tá? E muito simples, ok? Então, qual é a finalidade? É eu mostrar cada pedaço da peça que é importante, tá? Então, eu posso ter cota vertical, ó, né? Cotar em pé, cotar alinhado, cotar ângulo, cotar raio, tá? Cotar eixo e cotar, ó, a cota que a gente mais usa é essa, em série, que é uma seguida da outra, tá? Ó. Então, eita, tá linda minha linha, tá? Cotar, ó, eixos, pontos, tá? Fazer essa cota de linha de básica, começar aqui num ponto e desse ponto sair colocando as demais cotas, certo? Cotar horizontal, então é sempre alinhado com aquele parte do objeto que eu quero. Então, eu posso cotar diâmetro, aqui o símbolo de diâmetro, certo? Então, qual é a finalidade da cota? É fornecer informações para que alguém possa ou desenhar
Vocês notam que quando falta alguma cota no desenho que eu informo a vocês, vocês não conseguem fazer o desenho completo. Não é ruim, né? Então, imagina a pessoa que vai produzir. Se ela usar da cabeça dela, ou às vezes for medir o seu desenho, possa ser que isso saia, incorra em um erro, tá? Então, por isso que as cotas são importantes, porque elas têm o valor documental, ok? Então, quais são os elementos da cota? O que é que eu preciso da cota? Se eu tiver um objeto aqui, ó, esse é meu objeto, tá? Bem maravilhoso, tá? O que é a cota propriamente dita? É esse conjunto aqui, ó, dessas linhas e do número, tá? Isso são as cotas, tá? Então, o que é que eu tenho? Se eu quero, por exemplo, cotar essa linha que tá aqui, ó, essa linha. Então, a primeira coisa que eu faço é dou uma distância, coloco uma linha, ó, que segue, tá alinhada com ela, tá? Que é chamada de linha de cota, ok? Depois, eu vou colocar aqui, ó, uma linha que é perpendicular a essa linha de cota, que é chamada de linha de chamada. Que é como se ela dissesse assim, amada, eu só quero cotar daqui para cá, ó, do objeto, né? Eu quero cotar daqui para cá, tá? E entre o encontro da linha de cota e da linha de chamada, existe um ponteiro ou marcador, que eu já, não sei se eu já tenho falado aqui, mas no desenho técnico, a gente costuma utilizar esse ponteiro, que é 45 graus. Por quê? Ó? Você faz bem no encontro, tá? Ó. Aqui a linha de chamada, aqui a linha de chamada, aqui a linha de cota, você faz bem no encontro, certo? Que é como se fosse para amarrar e dizer que é aqui mesmo, é esse ponto, uhul. Aí você vai colocar acima dessa linha de cota o número dizendo qual é a medida daqui para cá, ok? Né? Como a gente trabalha aqui sempre com milímetro, por isso que os números são cheios desse jeito. 43, 50, 80, 90, 20, 30, 15, porque a gente está trabalhando sempre com milímetro, certo? E notem, vocês estão vendo que tem um espaço, tá? Entre a linha de cota e o número, porque ele não é preguiçoso o número, tá? A cota, ela não repousa em cima da linha dela. Ela fica flutuando, tá? Ó, tem um espaço aqui, em nome de Cristo. E vocês sabem que isso é escrita técnica, então tem que ter aqui o quê? Uma linha de chamada. Ou, perdão, uma linha guia, né? Para poder escrever o número. Linha guia. Aqui foi feito no computador, por isso que não tem, tá? Então, esses são os elementos, certo? Mas aqui eu só cotei um, porque tem que cotar o resto. Vamos ver aqui, certo? Então, quando você for cotar o resto, você se preocupa o quê? Eu tenho que saber as medidas dos pedaços, né? Ó, aqui tudo. E depois as medidas inteiras. Aqui foi fácil, porque só tinha esse recorte aqui na peça. A peça é essa, ó, tá? E eu consegui cotar tudo. Eu consegui dizer quanto é que tem daqui para cá, ó. Tem 15. Então, daqui para cá tem 15. Daqui para cá tem quanto? 28. Quanto é que tem a peça toda? 43, certo? Aí, notem, ó. Quando a cota passa a ser vertical, aí isso aqui, ó, é linha de cota, porque ela está acompanhando quem? O objeto. Perpendicular a ela, ó. Isso aqui vai ser quem? Agora, linha de chamada. Tá? E o ponteiro sempre lá. Note que aqui foi feito no AutoCAD, as linhas estão em sentidos diferentes. Quando a gente faz a mão livre, o ideal é que o sentido de todos os ponteiros estejam numa linha só, tá? Quando a gente faz a mão livre, tudo, instrumentado à mão, a gente faz tudo, certo? Com o esquadro. Então, esse aqui é o esquadro de 45 graus, certo? Só pode ele, professor, só, amado, tá? Então, você não pode usar. Qual é o esquadro de 45 graus? É aquele, ó, que um lado é igual ao outro. Então, isso é igual a isso, tá? É o esquadro pequenininho, certo? O pequenininho. Porque o outro, que é assim, ó, grandão, é o de 30, que, na verdade, tem 30 graus aqui e 60 graus aqui. Esse meu filho não vai usar. Tá certo? Esse aqui é que meu filho vai usar, que é o de 45 graus. Aqui, tá? Por enquanto, agora, esse aqui, que é o de 30 graus.
e de 60 graus meu filho não vai usar. Aí nota uma coisa que é importantíssima. Você está vendo que a linha de chamada não toca no objeto? Por quê? Porque se você tocar, vai parecer que a cota faz parte do desenho. Isso começa a confundir. Tá? Aqui está simples, porque já está com traço grosso, a cota sempre a gente deve fazer um traço fino, não é? Porque ela é importante, mas o desenho precisa ficar claro como desenho e a cota como auxiliar. Entendido? Aí note também aqui outra coisa, eu vou voltar. A posição dos números. A gente sempre escreve para ler, ó, da esquerda para a direita, certo? E a linha de cota, tem que lembrar uma coisa importante, que eu digo que a cota, ela é comunista, tá? Por quê? Ela está sempre acima da linha de chamada e sempre à esquerda da linha de chamada. Nunca se esqueça disso. A cota é comunista. Aí você, por quê, amada? Porque ela está sempre à esquerda, ó. Aqui à esquerda, e olha que eu não sei o que é esquerda e direita, viu? À esquerda da linha de chamada e sempre aqui acima, perdão, da linha de cota. E sempre acima da linha de cota. À esquerda da linha de cota, acima da linha de cota. Sempre. E você sempre escreve no sentido da esquerda para a direita, que é como você lê, tá? Só quem lê de trás para frente é chinês e japonês. E quem lê de cima para baixo também. Aí aqui a gente vai ler de baixo, ó, para cima, sempre nesse sentido, ó. Então é 24, então é 32, você sempre escreve nesse sentido, ó. E a linha de cota aqui, ó, bonita, marota, certo? E com espaço aqui, ok? Por favor, me ajudem, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Na verdade, pela ABNT, a gente pode ter outros ponteiros, tá? Ó, aqui. Vocês vão ver muito esse de bolinha que eu uso para colocar as medidas, vocês já viram até, nos desenhos em 3 dimensões, tá? Mas por que o problema é esse daqui, se a gente for desenhar instrumentado? Você teria que fazer essa bolinha a instrumento, né? Aí matou, camarada, imagine. Aí eu sempre assusto as pessoas dizendo assim, você tem que fazer com... Quem não tem o circulógrafo, que é o bolômetro, tem que fazer com compasso. A pessoa começa a chorar e não quer fazer. Essa seta também. Imagina você fazendo essa maldita seta, né? Porque a pessoa pensa que tem que cotar pouco, tem que cotar o mundo. Fazendo essa seta com os esquadros, uma por uma. Então, esse aqui só é passar um traço, camarada. Vamos embora nesse, tá? E lembrando que é de 45 graus, ok? Certo, é parando na linha de chamada, ó. Aqui é no encontro, linha de chamada, linha de cota, tá? Esses símbolos são errados, esse que é correto não pode passar e nem pode ficar antes. Esses outros aqui é porque são símbolos errados, ok? Ó, por que tá errado? Símbolo errado. E aqui o símbolo tá certo, mas parou antes e aqui passou, tá? Beleza? Vamos em frente. Como é que a gente faz esse uso das cotas? Ó? Então, aqui estão as posições que vocês podem usar e percebam, né? Ó, inclinado, como é que você fica escrevendo, ó, tá? Alinhado aqui horizontal, angular, tá? Vertical. Então, o número deve ser sempre escrito assim. Você não interrompe linha de cota. Você vai ver muita coisa errada na sua vida, tá? Mas você continua seguindo forte. Aqui, ó, linha em série, como é que você faz? Você pode puxar a linha de chamada até perto de onde você está cotando, tá? Você é uma pessoa livre. Agora, note que está bem fácil de perceber o que é peça e o que é linha, o que são as linhas de cota, tá? Isso é muito importante. E observe também que eu preciso ter todas as medidas cotadas. Aqui, ó, já está faltando, né, ó? Então, eu preciso cotar isso daqui, né? Eu preciso cotar total, eu preciso cotar de onde está esse raio, né? Aqui são algumas posições das linhas de cota, ok? Porque aqui eu estou mostrando qual é o método de cotagem utilizado. Esse método de cotagem é que fala, por exemplo, a posição dos números, tá? Diante da linha de cota, tá? Como é que eu posso marcar, por exemplo, eixos, tá? Quando as linhas estão inclinadas, horizontais e verticais,
Porque aqui eu não furo a minha linha de cota, certo? Isso é uma das diferenças. E aqui são as posições, ó, de acordo com as inclinações que eu posso utilizar, tá? Como vai ficando as letras, tá? Ó aqui, vertical, como é que eu escrevo. Em nome de Cristo, me ajuda, tá? De Krishna, de Buda, de Gaia, qualquer um, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Iemanjá. Bota aqui, ó. Olha, isso aqui maltrata meu coração quando você bota errado. Eu tenho vontade de morrer, certo? Aí vamos aqui, cotas especiais, ó. Eu posso cotar elementos que são diferenciados, tá? Ó, como o arco, quando eu coto o arco, aí eu faço, ó, paralelo ao arco e digo a medida aqui em cima. Quando eu coto a corda, que na verdade é a distância, tá? Reta, tá? De um ponto a outro do arco, ela vem assim, ó, horizontal, porque eu tô cotando a distância que tem daqui para cá, tá? Quando eu tô cotando o arco, aí eu faço paralelo ao arco. Quando eu faço o ângulo, paralelo ao arco e coloco a medida em grau, ok? Posso cotar também, ó, diâmetro, tá vendo que tá apontando aqui, se fosse 45 graus, só era botar os pontinhos, né? Posso diminuir, ó, o raio, porque esse raio ia dar lá fora daqui da tela, aí eu posso diminuir e dizer que esse raio é tanto, tá? O raio pequeno tá aqui, o raio menor tá aqui fora, certo? Então, eu posso quebrar esses raios também para apresentar. Aqui, ó, é quando eu indico, na verdade, algumas medidas, né, e que às vezes até substituem desenhos, tá certo? Aí eu utilizo o símbolo nas laterais. Vocês já viram o símbolo de raio, que é muito fácil, tá? Então, quando eu tô cortando um raio, ó, por exemplo, raio aqui, ó. E se você notar que é raio esférico, quer dizer que essa superfície aqui é esférica, tá? Então, ela é toda circular, certo? É como se fosse uma abóbada, isso daqui, tá? Se você olhar isso aqui de cima, né, você vai perceber que isso é assim, ó, com diâmetro de 40, ó, e aqui tá uma abóbada, certo? Ó, porque eu vi que aqui é um raio esférico, certo? Quando é diâmetro, o que é diâmetro? Diâmetro não é a junção dos dois raios? Ó o símbolo de diâmetro, tá certo? Então, quando diz isso aqui, é porque daqui para cá, ó, isso é curvo e aqui é diâmetro. Só olhando as cotas e esse símbolo, lembra o que é que esse símbolo significa? Eu já sei que essa figura, ó, se eu olhar de cima, ela é assim, ó. Perfeito, né, meus círculos? Esse círculo tem 40 de diâmetro, esse círculo tem 20. Não é fantástico? E essa figura aqui, ó. Aqui é uma esfera de 30 de diâmetro. Isso é um microfone, tá? E aqui embaixo é um cilindro, ó, que se encaixa nessa esfera, que tem um diâmetro de quanto? De 18. Eu vi isso só pelas linhas, tá? E quando o raio esférico marca aqui a cota, aí eu termino de arrematar, talvez eu não precise nem fazer alguns desenhos. Tá vendo como é bom a gente saber algumas coisas que a gente pode eliminar até alguns desenhos, certo? Aqui são recomendações, tá? Fala-se muito em evitar repetição de cotas, mas a gente tem que pensar que tem que informar, então você tem que prestar atenção e usar bom senso. Não é que você não vá repetir nenhuma cota, mas você tem que tentar repetir o mínimo possível, certo? Aqui diz, ó, preferencialmente colocar fora da figura. Não quer dizer que você tem que colocar tudo fora do desenho, mas aquilo que você pode, você põe fora do desenho, tá? Aqui, ó, é indicando como é que fica a posição correta. É lembrar que a cota é comunista. Por quê? Porque a posição correta é acima da linha de cota. Sempre, ó, tá vendo que aqui tá incorreto? Ó? Correta. Neoliberal. Aqui, errado, tudo errado. Ó, e a esquerda da linha de cota, ó, a esquerda, tá certo? Lembre-se sempre disso. A cota é comunista. Tá. Aí aqui eu trouxe um exemplo cotado todinho, tá faltando nada nesse mundo de vistas cotadas e de um corte cotado, tá? Porque isso vai servir de exemplo para vocês fazerem o exercício que vem na sequência. Notem que até essa figura aqui, ó, faz parte da vista, né? A parte de baixo do desenho que está na linha mais fina, né? Mas notem que as linhas de cota, ó, não chegam perto dela, ó, tá? As linhas de chamada, ó,
não chegam perto dela. E algumas eu nem pus, ó, para encostar lá. Tá certo? Então, aqui eu peguei aquele desenho lá do começo, completei com as cotas, tá? Afastei alguns nomes, tá? E completei aqui, certo? Lembrando que o corte, ele pode ser posto em qualquer lugar. Você é uma pessoa livre, tá? Para escolher qualquer posição para o corte. Como você é livre e inteligente, oremos para isso. Aí você põe, ó, no lugar que está vazio, que geralmente é esse quadrante aqui, ok? Seja livre e inteligente. Aí vamos aqui o exercício de corte e cortar. Agora, pelo amor de Deus, minha gente, me escutem. Eu sei que é difícil me escutar, porque eu falo muito e eu falo muita besteira. Mas eu vou pedir aqui encarecidamente. Eu já citei todos os nossos guias hoje. Mas, pelo amor de Deus, tá certo? Quem for ateu, em nome de ninguém, mas nos ajude. Olhe, quando eu ponho uma figura assim em 3 dimensões, tá certo? Assim, bonita. Cadê? Chega. Ficou toda feia, só que eu fui falar. Não é para você desenhar voando no espaço assim, não, ó. Como tem lá nos desenhos, certo? Nos 3 planos, vertical, horizontal e lateral, não. Não é para fazer isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu expliquei isso muito bem explicado. Vocês estão viajando na maionese quem está fazendo isso, tá certo? Não é todo mundo, não. É porque eu vi um desenho desse e meu coração se quebrou. Quem assistiu aquele filme Amélie Poulain, na hora que ela se desmancha e vira água, é assim que eu me sinto. Quando alguém erra alguma coisa que eu expliquei muito direitinho, certo? Eu me sinto incompetente. Mas vamos, me ajude, pelo amor de Deus. Aí veja só. Quando eu ofereço um desenho em 3 dimensões, é que, na verdade, você pode ver as 3 dimensões ao mesmo tempo. Se você estivesse na minha aula, você ia pegar esse objeto e ia ser uma caixinha. Todos esses que tem aqui são caixinhas que eu já fiz nos meus projetos, entrego para todo mundo desenhar. Mas aqui não dá, amado. Então, vamos embora, né? Vê só. Vocês vão fazer as 3 vistas de cada objeto. Estou explicando bem direitinho. E o corte que está indicado, ok? O corte A aqui nesse objeto e o corte BB nesse objeto. Notem que até o plano onde atinge o objeto, eu mostrei, tá? Então, veja que essa parte de trás some, essa parte de trás some, e aqui, o que for cortado, traço grosso, mas notem que fica alguns pedaços em vista, né? Mas como é que você vai desenhar isso? Pelo amor de Deus, você vai desenhar isso do mesmo jeito, ó, que eu fiz aqui, ó. Você desenha como? No formato de vistas, ó, tá? E não como um objeto voando. Eu tinha aqui a perspectiva disso, tal, era essa caixinha aqui. Aí, a professora pediu para fazer o desenho. Eu vou fazer o desenho aqui, ó, como se estivesse voando também. Os três aqui, cada vista, e vocês já aprenderam. Então, não é. Corta, tá? Não é. Como é que vai ser feito? Vai ser feito como a gente já conseguiu aprender, né? Então, se eu olho aqui de frente, eu vou dar uma colher de chá, vou fazer essa, tá? Isso aqui sempre é a vista frontal, para facilitar a nossa vida. Se eu olho esse objeto, por exemplo, de frente, o que que eu vejo? Diz comigo aqui se não é isso, ó. A superfície A. Vê se não é, ó. Vou desenhar aqui, ó. Vê se não é, ó. Esse sapatinho aqui do lado. Parece até com um desenho que o Gustavo já fez, né? Agora, observe. Porque todo esse resto some, ó. Porque veja se isso não é, ó. Largura e altura. Comprimento não tá aqui. Comprimento eu uso, gente? Não. Então, aqui, que é a vista frontal, eu só vou usar quem? Lateral, ó, largura e altura, que aqui é o TH, vou botar aqui, consertar, altura, né? Então, tudo isso aqui, ó, que for comprimento, eu boto esse negócio, né? Eu boto essa coisa, não boto aqui. Se eu troquei de nome, comprimento, largura, tudo bem, mas perceba aqui, tá certo, ó? Eu vou usar esse negócio aqui, ó, essa medida aqui atrás, não, porque é como se eu não estivesse vendo. Aí, observe, estão vendo que tem esse buraco aqui atrás?
Então, essa linha que tá aqui, ó, eu consigo ver aqui tracejada. Disso eu não consigo ver. Por quê? Porque esse tracejado aqui, ó, me marca que aqui tem um buraco que eu não consigo mais ver, né? Então, aqui, ó, certo? Nós temos que olhar aqui essa figura de frente, né? Muito simples também. Vamos ver como é que a gente faz essa vista aqui frontal, certo? Agora, lembrando, as posições frontal, superior, lateral esquerda. O corte, meu filho, fala, qualquer lugar você é uma pessoa livre. Ah, eu quero fazer o corte aqui. Pode ser uma pessoa livre, tá? Ok? Então, são 3 vistas mais um corte e todos cotados, ok? Cotados da maneira que foi ensinado. Com linha de chamada, linha de cota e com o ponteiro 45 graus, tá? Tudo à mão livre, certo? Professora, eu não consigo fazer. Gente, a gente não está exigindo qualidade de desenho, a gente está exigindo qualidade de aprendizado. Agora, você também não pode avacalhar aquilo que a gente está pedindo para ti, certo? Isso daqui, ó, isso aqui para mim é um erro e tanto, certo? Por quê? Você sequer prestou atenção no que a gente estava pedindo, né? Então, vamos, em nome de Cristo aí, ó, melhorar, né? Porque a gente não está avaliando qualidade de desenho, mas tem certas coisas que estão sendo feitas de maneira errada por falta de atenção nas explicações, certo? Como eu não posso puxar a orelha ao vivo, eu tenho que puxar na aula que eu vi depois, ok? Então, por hoje é só. Dúvidas no WhatsApp. E nos encontramos semana que vem, ok? Grande abraço.